Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo sobre o assunto do momento. Por que não o assunto do momento? Abel Ferreira, técnico da seleção brasileira. O que você acha? Antes da gente discutir esse assunto, se inscreve aqui no canal. Estou com o objetivo de chegar a 1.000 inscritos. Você não vai perder tempo nenhum. É rapidinho, se inscreve aí. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente a sua opinião e bora falar de futebol. Fechou? Então bora lá falar de Abel Ferreira como técnico da seleção brasileira. Tem se especulado de que o Abel Ferreira, hoje, nessa sexta-feira, dia 2 de maio, é tido como o principal favorito, caso não dê certo a negociação com o Carlo Ancelotti. Primeiro de tudo, eu só acredito no Ancelotti na seleção quando ele assumiu. Já falei aqui no canal, inclusive, de que eu acredito que o Ancelotti vai ser demitido do Real Madrid assim que a seleção brasileira anunciar o novo treinador. Então, esse é o meu pensamento nessa bola dividida entre Ancelotti, Real Madrid e seleção brasileira, CBF. Eu tenho quase que certeza que o Real Madrid vai fazer de tudo para que ele saia maior do que ele já é dessa disputa, como posicionamento como clube mesmo. Ganhando essa bola dividida, o Real Madrid se coloca, pelo menos para eles, acima da seleção brasileira. E eu acho que é isso que vai acontecer. O Florentino Pérez não dá ponto sem nó. Segundo, o Jorge Jesus demitido do Al Hilal. Ao que tudo indica, né? Vai ser anunciado em breve. Eu já cheguei do trabalho, já estou gravando aqui. A última atualização que eu vi não tinha nada oficial referente à demissão dele, mas em Portugal já se fala que ele vai ser demitido. Foi uma temporada frustrante do Al Hilal, né? Só com o título da Supercopa. Não teve o mesmo desempenho da última temporada, então o Jorge Jesus teoricamente ficaria livre. E as informações que eu li hoje durante o dia é que o Neymar tem certa resistência, o Neymar pai também tem certa resistência do Jesus na seleção brasileira devido a todo aquele entrave e tal. Jesus falou que o Neymar não estava bem fisicamente, que não acompanhava nem os treinos do Al Hilal e que isso ele não escreveria o Neymar como um estrangeiro lá, só jogaria a Champions League asiática, que o Al Hilal nem foi tão longe assim. E surgiu o nome do Abel Ferreira para ser técnico da seleção brasileira. Eu acho bom pro Abel e bom para a seleção brasileira. Não tão bom pro Palmeiras, mas eu acho bom para os dois o Abel Ferreira assumindo a seleção. Primeiro de tudo, o Abel é um cara que provavelmente ele vai ter carreira na Europa. E a seleção brasileira pode ser o passo a mais que o futebol brasileiro não dá para ele. Porque pelo período e pelo trabalho que ele tem no Palmeiras, já era para ele ser especulado em clubes não grandes, mas de bom desempenho na Europa. Um time de meio de tabela que briga possivelmente por uma vaga em Champions League no que briga possivelmente por vaga de Champions League numa Premier League, numa Série A italiana, enfim. Tudo isso eu acho que o Abel teria condições e teria respaldo pelo trabalho que ele fez no Palmeiras. Mais que isso, ele é um baita treinador. Um baita treinador mesmo. Só que o Palmeiras não deu essa possibilidade para ele. O futebol brasileiro de clubes não deu essa possibilidade para ele. Então ele não tem mercado ainda nos grandes centros ou nas grandes equipes dos grandes centros. Pro Abel Ferreira, a oportunidade de treinar a seleção brasileira e possivelmente fazendo uma boa Copa do Mundo, já imaginou o Abel Ferreira campeão de uma Copa do Mundo com a seleção? Seria a porta de entrada, entrar com o pé na porta no mercado dos grandes técnicos mundiais. E acho que para o Abel é uma baita oportunidade. Até porque o trabalho dele no Palmeiras é longevo e aos poucos já vai desgastando, né? Cria um desgaste natural
vai para 5 anos à frente do clube, então é muita coisa. Então, eu acho que para o Abel seria o momento certo. E aí, a visão da seleção brasileira. Eu, como analista de futebol, vejo o Abel Ferreira melhor técnico do que o Jesus. Não melhor que o Ancelotti, mas que o Jesus sim. Vista essa indefinição, visto toda a dificuldade que o Ancelotti está tendo de rescindir com o Real Madrid, visto todos os problemas enfrentados para que essa negociação saia do papel, a opção do Abel Ferreira, para mim, é a melhor. É um cara que conhece o mercado interno, é um cara que é antenado nos melhores modelos de jogo do mundo, é um cara que tem um conhecimento em jogos decisivos e um tamanho para isso muito grande, que Copa do Mundo basicamente é um mata-mata, e o Abel Ferreira é muito bom em mata-mata, e até com times piores ele consegue ir mais longe quando ele tem time melhor. A gente vai ver isso nesse ano. Já viu isso, perdeu para um Corinthians completamente bagunçado, mas e tinha um time melhor. Quando tinha times piores, ele ganhava com o pé nas costas. Acho que o Abel é o cara ideal para essa seleção brasileira. Faria com que esse time jogasse de uma maneira mais moderna, que é a principal dificuldade desse time desde o primeiro ciclo com o Tite para a Copa de 18. Depois de 18, a seleção brasileira meio que parou no tempo, né? Questão tática e tal, não teve uma evolução tão grande. Foi um trabalho que se manteve no ciclo 18-22 do que foi 16 a 18 com o Tite. Então acho que é o cara correto para que faça a seleção brasileira jogar de uma forma mais moderna, de uma forma mais vistosa, de uma forma mais agressiva, de uma forma que é o futebol moderno de hoje em dia. E o Abel acho que seria esse cara, certamente seria esse cara. Apesar tem o conhecimento do mercado interno, como eu disse, e mais do que isso, ele trabalhou com os melhores daqui. Pelo menos no período que passou no Palmeiras, muitos jogadores que passaram na mão dele tiveram oportunidades na seleção. Ou então ele jogou contra os melhores que estão aqui ou que passaram por aqui durante esse período. Então ele vai saber ou o antídoto, que tem que estudar o adversário, e aí no Palmeiras ele é o antídoto, treinando esses caras ele pode ser o veneno, né? E o Abel para mim é a melhor escolha sem sombra de dúvidas, caso o Ancelotti de fato não consiga liberação no Real Madrid. Pro Palmeiras, a Leila, na foto da reeleição do Edinaldo, ela esteve ao lado do Edinaldo. Se fala de bastidor, até eu vi o Alan de Abreu, o cara que escreveu a matéria da revista Piauí, que expôs todos os problemas da CBF recentemente, ele falou que a relação da Leila com o Edinaldo é boa. Na foto, ela está ao lado do Edinaldo. Na foto da reeleição do Edinaldo. Então, pensando por esse lado, talvez ela até negocie, faça alguma movimentação que seja bom para o Palmeiras e para a seleção brasileira. O que eu penso? O Abel tem vontade, eu acho que ele aceitaria. Tem alguns jornalistas que falam que ele não toparia, que ele só aceitaria treinar a seleção de Portugal. Eu acho que se caísse no colo dele, ele pegaria. Mas, conhecendo o trabalho do Abel nesses últimos anos, até quando ele assinou um pré-contrato com o time árabe e voltou atrás, eu acho que ele fica até o Mundial. E aí a CBF, se for o Abel Ferreira o escolhido, vai ter que ir com um técnico interino para a data FIFA, que a convocação tem que ser na última semana de maio, obrigatoriamente. Então esse é o meu pensamento. Acho que o Abel toparia sim, aceitaria sim treinar a seleção brasileira, ainda mais nas circunstâncias atual, tendo um ano para a Copa do Mundo e uma possibilidade de ganho de mercado na Europa gigante, e sair do Palmeiras não para um clube intermediário da Europa, não para um clube rival aqui no Brasil, ou para um clube árabe, para sair do Palmeiras para a seleção brasileira. Seria até uma forma honrosa dele sair do Palmeiras, né? Quando ele assina esse contrato com o Al Rayyan, se eu não estiver enganado, esse pré-contrato,
quando há essa assinatura, quando vaza essa assinatura desse pré-contrato, o torcedor do Palmeiras ficou furioso, que ele estava trocando o Palmeiras por um time árabe, que não tem história nenhuma no futebol. Trocando o Palmeiras por dinheiro, vamos ser sinceros. E ao negar isso, ele ganha uma moral enorme, se mantém, renova o contrato dele e, e continua sendo esse ídolo, esse intocável para o torcedor alviverde. Esse é o caminho. Se for o Abel, a minha visão é o Abel assume pós-mundial de clubes. Até porque, uma outra coisa que eu esqueci de falar, o Palmeiras montou um elenco que o Abel quis. Foi o ano que o Palmeiras mais gastou na história. Vitor Roque, Paulinho, tem dois bons nomes para cada posição. Então hoje, os reforços que o Palmeiras trouxe na janela de janeiro são todos com o aval, com o conhecimento, com a chancela do Abel, de uma coisa que ele pede há muito tempo, de um elenco mais forte. E esse ano o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, para mim, disparado. Até melhor do que o do Flamengo. E eu acho que até bem melhor do que o do Flamengo. Tem menos buraco do que o elenco do Flamengo. Ele vai abrir mão desse processo, desse sonho de um Mundial, para pegar a seleção agora? O Palmeiras vai abrir mão de disputar o Mundial de Clubes com alguma possibilidade de fazer um trabalho legal lá? Eu acho que pode fazer um trabalho legal. Não sei se é o caso. Mas, como a gente sabe que no futebol tudo é bem conversadinho, bem trabalhadinho, os bastidores fervem. E eu não me espantaria de ver o Abel Ferreira na seleção logo semana que vem. Fechou? Fui.